E aí galera do canal Escola de Profetas, tudo bem com todos? Estou aqui para postar mais um vídeo para a gente estudar, ok? Como a gente sempre faz. E esse vídeo que eu quero fazer é sobre Yeshua, né? Para o cristão Jesus, para o messiânico Yeshua, para alguns segmentos religiosos o profeta, para o cristão Deus, próprio Deus encarnado, né? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês neste vídeo, né? Então, a primeira coisa que eu quero deixar relatado aqui é que a figura dele é indiscutível, o que ele fez e o que ele deixou. Uma pessoa que consegue deixar na história a sua passagem do jeito que ele deixou, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso para alcançar a dimensão que alcançou, né? Um calendário mundial mudou por causa dele. Então é algo muito sério, apesar de algumas ideologias seguirem outros calendários, mas até essas ideologias tentam de alguma forma fugir desse calendário romano, mas todos somos reféns desse calendário, né? Cada ideologia tem o seu calendário, mas você não consegue comprar uma passagem de avião e pedir para colocar nela a data do seu calendário. Você não consegue marcar uma palestra, uma audiência em algum lugar do mundo querendo colocar no banner a data do seu calendário. Se você quiser passar uma mensagem a nível mundial, você precisa usar esse calendário, né? Então uma pessoa que consegue esse feito não é qualquer um, né? Então a figura dele é um ser que veio, passou o que passou, né? Está hoje onde está e deixou um legado. A grande questão é o que os homens fizeram com a história de Yeshua, né? Então esse vídeo é um vídeo muito específico, né? É um vídeo que precisa as pessoas, para tentar entender, sair um pouquinho do contexto, né, ou da ideologia que te um dia apresentaram, porque você precisa ser verdadeiro com você. Você é aquilo que você viu e aquilo que você ouviu a respeito dele. Você é isso, né? Só que cada um ouviu e viu alguém falar sobre ele contando uma história diferente. O cristão católico tem dentro da sua mente a história de Jesus, do jeito que aprendeu com seus pais, avós e líderes. O evangélico tem a história de Jesus, aí é complicado porque o evangélico é Jesus, é Yeshua, é o Jesus da graça, é o Yeshua da lei, é uma confusão complicada. Eu acho que de todo o segmento, quem é mais confuso em relação a quem foi Yeshua é o evangélico, porque cada grupo, cada ideologia, cada visão, cada segmento acha uma coisa dentro do segmento evangélico. O messiânico é evangélico, comunidade da graça, que é só graça, Jesus é evangélico também. E entre um e outro existe uma infinidade de líderes, segmentos religiosos contando a história dele. Então as pessoas ficam muito confusas, né? Então é muito confuso se ele é Deus, se ele é o Filho, se ele for primogênito criado por Deus, como que ele é Deus. Aí entra a Trindade
da Igreja Católica Romana complica mais ainda. Então, realmente, quando você para conversar com uma pessoa dessa, e você pergunta quem é ele, Jesus, Yeshua, né? Elas mesmo são muito confusas. Ele é Deus? É. Foi ele que apareceu para Moisés na sarça ardente? Não foi ele. Não, então peraí. Ah, mas foi ele que abriu o Mar Vermelho? Foi Jesus que abriu o Mar Vermelho para Moisés? Né? Quando a gente faz essas perguntas, as pessoas, eu uso a expressão, dar um curto-circuito. Não consegue ter uma identidade, não consegue ter a certeza, né, daquilo que ela crê, ela mesma tem dúvida. Então aí nós temos lá o bem conhecido, né, as palavras, as frases usadas. Ele é um com Deus, né? Ele é o começo, meio, fim. Tudo bem, mas é muito vago, né? Em Gênesis 1, né? Deus criou o universo. Aí nós, né? Tá usando o plural, então já pega o conjunto da ideologia, né? Formata que Jesus andava com Deus na criação do universo, né? Mas isso, pessoal, com respeito, né? Abre a cabeça, né? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, que precisa expandir a consciência, a mente, para entender o universo, para entender Deus, né? Então coloca assim: ele estava com Deus andando na criação do universo. Alguém um dia achou isso. Não está escrito isso em lugar nenhum. Só está um plural. Façamos, né? Esse façamos, esse plural, obviamente, a ideologia que prega a trindade vai falar o façamos os três, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Os outros segmentos religiosos já conseguem entender o Criador e sua criação, né? Estava criando, né? Seres celestiais, façamos o homem, ajudemos, vamos construir um mundo. Então, são interpretações humanas, né? Obviamente, nenhuma pessoa consegue um dado, né, histórico, real, de que o façamos estava Jesus com Deus andando ali, né? E em contrapartida é o primogênito da criação, o primeiro ser criado. Aí é legal, né? Se está escrito que foi o primeiro ser criado, pode ser espiritual, pode ser físico. Então, na verdade, pessoal, esse vídeo, quando eu falo que a gente tem que expandir a mente, a consciência, entender o mundo espiritual, para entender quem foi Yeshua, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer é sair da ideologia, do sistema religioso que formatou aquilo que você acha, né? Não estou falando abandone a sua ideologia, não estou falando pare de seguir a sua ideologia, não estou falando nada disso. Continue aí onde você está, porque você tem propósitos a cumprir aonde você está. É que para entender o Yeshua histórico, ele, o que ele fez, quem foi ele, o legado que ele deixou, né? É aquilo que eu estou tentando passar para vocês. Cada ideologia conta uma história diferente. Ok? Seja verdadeiro com você. Cada um conta uma história diferente dele. Então a proposta é: sai das histórias e tenta, fora de influências, que a influência formatou dentro da sua cabeça aquilo que te ensinaram, e num determinado período da vida você mudou e começa a achar outra coisa, que também é uma segunda formatação, ok? A gente precisa entender que nós somos e cremos naquilo que vimos e ouvimos, tá? Então, se você deparou com pessoas que te ensinou de um jeito, você vai crer isso, entendeu? E a proposta é sair do que você viu e ouviu e tentar de fora fazer uma autoanálise sem influência, sem a ação do ego na sua formação religiosa,
e tentar entender quem foi Yeshua. Essa é a proposta, né? Então, a gente já falou que é indiscutível a pessoa dele, a obra dele, o legado dele, né? Agora, quando a gente utiliza o ego para crer, né? A gente precisa, nesse século, abrir a mente, expandir, tentar entender, né? Tem algo, uma bomba atômica que destrói a mente humana, uma bomba atômica que destrói a razão, destrói o teu relacionamento com o mundo espiritual, a bomba atômica que destrói tudo que pode ser verdadeiro. É uma palavra que o segmento cristão inventou no passado e que está presente na vida das pessoas hoje, né? Essa palavra chama-se a fé cega, né? A fé cega é assim: você não precisa ver, você não precisa ouvir, você não precisa fazer nada. Acredite naquilo que eu estou te falando. Tem uma fé cega, né? A fé cega é o entorpecente da mente, né? É um ensinamento que pede para você anestesiar o cérebro, entorpecer a tua mente, não pensar e crer naquilo que te falaram. Isso chama fé cega, né? Então esse veneno mental faz a pessoa viver uma vida inteira sem poder refletir, sem poder pensar, sem poder ouvir opiniões das outras ideologias a respeito de Yeshua, né? É a fé cega, não é aquilo e acabou. Ela coloca aquilo de tal forma dentro da cabeça dela que ela forma um escudo, mesmo que ela vê uma outra explicação, mesmo que ela ouvir uma outra explicação e mesmo que ela ter uma experiência espiritual real, mesmo assim ela está com o escudo da fé cega tão moldado na cabeça dela que ela se recusa a ver, a ouvir ou a experimentar uma nova experiência com Yeshua, né? Então agora vamos falar de experiências com Yeshua, que provavelmente é aquilo que levou você a ser participante da sua ideologia. Experiências com Yeshua, experiências com Jesus, todos os segmentos tiveram, tá? O segmento espírita, o segmento cristão católico, o segmento evangélico e o judeu messiânico. Tá? Eu vou abordar essas quatro porque geralmente são as quatro ideologias pertinentes ao nosso país com mais índice de adeptos. Os quatro segmentos tiveram experiências com Yeshua ou com Jesus e cada um vai contar a sua história. Então a questão de eu tive uma experiência é um negócio que você precisa expandir a mente, estudar, entender a realidade espiritual, entender como que funciona uma experiência para o espírita, para o católico, para o evangélico, para o messiânico. Essa experiência foi formatada e você teve ela segundo aquilo que você viu e aquilo que você ouviu falar, né? O espírita teve outra, o católico teve outra, o evangélico outra, o messiânico outra. Aí você vai falar assim, mas a minha é verdadeira e as outras experiências é Satanás, as outras experiências é o enganador, as outras experiências é mentira, as outras experiências não são reais, né? Quando você pensa assim, você é a pessoa que mais precisa estudar, você é a pessoa que mais precisa expandir a consciência para entender Deus, para entender a criação, para entender como o mundo espiritual trabalha. O que é o ego? O que é o seu ego que faz você ser o portador da verdade e todo mundo está errado. Todas as experiências dos outros são falsas e todos serão condenados.
Querido, isso que te ensinaram é ego, né? Chama ego. Então, por isso que eu falo, quando a gente expande a consciência, entende Deus, Pai, Criador do Universo, Criador dos planetas, Criador dos seres humanos, né? Que deixou dentro de cada um pedaço dele, uma centelha, uma parte, nós temos Deus dentro de nós. Quando você entende isso, você precisa rever seus conceitos em relação a Yeshua. Você precisa rever seus conceitos em relação a só a sua experiência real, e a experiência de todas as outras pessoas são falsas. E além de você dizer que a experiência do espírita de uma outra pessoa é falsa, ainda você a condena segundo a sua ideologia. Essa pessoa vai para o lago de fogo, enxofre e morrer queimada. Então, além de você defender a sua ideologia, você condena a ideologia do seu irmão à morte, né? Então, eu gostaria que você fosse verdadeiro com você, que você refletisse sobre o que eu estou falando. Deus vai matar um monte de gente por não ter crido nele. Deus vai matar um monte de gente. Yeshua, ele é tão vaidoso e tão cheio que o seu ego um dia iria dizer: se você não me aceitar como seu único salvador, você vai ser condenado à morte. Esse ser faria isso. Então, pessoal, seja verdadeiro com você. Yeshua é primogênito da criação, um ser criado pelo Criador do Universo, um ser grandioso, de uma luz imensa. E a gente entendendo a criação, suas criaturas, a gente consegue inserir ele num grande ser. Um ser que rege, cuida para que este planeta cresça em amor. Isso tudo é Yeshua. Quando você coloca um Yeshua que vai matar 6 bilhões de pessoas porque não confessaram o seu nome, gente, isso é tão pobre, isso é tão mesquinho, para ser atribuído isso a uma divindade que só pode ser conceito humano. Yeshua não vai matar ninguém por não ter confessado o seu nome, porque a criação e ele, observando o planeta, entende o amor. Entende que a criação escolheu o menininho nascer na Índia em meio a uma doutrina hindu. A criação escolheu um judeu ortodoxo nascer em Israel e não crê em Yeshua da forma que o católico, o evangélico crê. O Criador escolheu um índio nascer no interior da Amazônia e cultuar os seus ancestrais e nem sabe quem foi Yeshua e não vai condenar esses índios à morte, né? Então a gente precisa entender que o Criador é um com todos, né? A gente precisa entender que a gente precisa expandir a mente para entender o universo, para entender o todo, para entender a harmonia, para entender o amor divino que não condena ninguém, não vai matar ninguém, e que uma ideologia humana formatou a condenação. Gente, para pensar. Você e eu, imperfeitos, um dia seríamos capazes de condenar nossos filhos por desobediência e pecado? Nós. Você tem 8 filhos. Você deu todas as oportunidades para ele e no final da jornada 3 te desobedeceram.
não te obedeceram, pecaram contra você, você vai condená-los à morte, queimados? Você humano, não vai conseguir, né? Uma divindade faria isso, né? Yeshua faria isso, Deus do amor não faria, né? Então, quando a gente precisa expandir a consciência, expandir a mente, a gente precisa entender que na nossa vida tudo é ego, né? Você nasceu zerado para cumprir um propósito nesse mundo. Você chega nesse mundo e desde pequenininho você começa a ver e a ouvir histórias contadas por homens. E isso vai depender do lugar que você nasceu, da região que você nasceu, do país que você nasceu, da cultura religiosa que você nasceu. O índio não vai escutar as tuas histórias. Um judeu nascido numa família ortodoxa não vai escutar as tuas histórias. Um hindu não vai escutar as tuas histórias. Um chinês não vai escutar as tuas histórias. Um monge tibetano não vai escutar as tuas histórias. Um egípcio não vai escutar as tuas histórias. Cada um deles vai escutar outras histórias. E formatar dentro da mente uma consciência fabricada pelas histórias que ouviu. Isso é o ser humano com o seu ego. E você vai viver de acordo com as histórias que você ouviu. E você vai se fantasiar, você vai se revestir para mostrar para a sociedade o que você é externo, que não tem nada a ver com o interno. Não tem nada a ver com a porção divina que está dentro de você. Não tem nada a ver com a realidade que existe, o que Yeshua está fazendo, o que ele está operando e quais os propósitos dele. Não tem nada a ver com a tua fantasia. Não tem nada a ver com a história que te contaram. Aí nós temos duas partes bem legais. Todas as histórias contadas por um líder religioso, elas iniciaram quando esse líder teve uma experiência espiritual muito grande com Yeshua, com a criação, com uma divindade. E aí iniciou uma história contada, verídica, verdadeira em qualquer região do mundo. O problema é que sempre que aconteceu isso de forma real e genuína, os homens pegaram essa história e escreveram e contaram essa história do jeito deles. No meio do caminho, descobriram que com essa história eles podiam ganhar muito dinheiro. E eles começam a mudar a história. Eles começam a criar um governo religioso, um governo espiritual, e ele constitui ali um governo que tem muitos adeptos. E cada um desses sustenta esse sistema escrito, livro sagrado. Então, o livro sagrado, pessoal, já tenho vídeos, expande a mente, estuda. Cada cultura, cada povo, em cada geração, recebeu informações sagradas preciosas. Os índios receberam informações sagradas genuínas e cultuam isso até hoje. Os egípcios, os hindus, os gregos, os brasileiros. Cada um tem a sua experiência com Yeshua. Só que hoje o povo não tem mais identidade porque cada um formatou e criou um ego pertinente àquilo que ouviu e àquilo que viu. Eu, como vocês sabem, já tive experiência em todas as religiões. Eu sempre observo, analiso, pergunto, questiono e nunca fui bem quisto no meio desses por causa disso. Vamos estudar, vamos questionar o porquê disso, né? Então a gente vê o ego hoje assumindo formas na vida das pessoas que elas não conseguem mais
se enxergar internamente quem são, porque elas estão revestidas, né? Eu fui espírita, fui umbandista, eu fui vice-presidente de uma igreja batista, recebi unções de profeta, recebi unções de mestre, estudei com rabinos, estudei com o rabino filho de mãe judia da tribo de Levi, estudei com ele, estudei judaísmo, estudei um pouco da cultura indígena, e o que eu vejo? As pessoas fantasiadas daquilo que elas precisam pôr para mostrar para a sociedade o que ela é, né? Vou dar um exemplo bem prático para você. Hoje, dentro da comunidade evangélica, é comum trazer símbolos judaicos para o ego mostrar para a sociedade qual é a sua fantasia. Então, por exemplo, né, um evangélico que ele tem o relacionamento dele com Yeshua e suas orações, vai no monte e ora, para ele não é suficiente. Não é suficiente ter esse relacionamento com Yeshua. Ele precisa mostrar para a sociedade que ele tem poder e autoridade. Aí ele vê num judeu um povo eleito, um povo separado, um povo santo. Então o ego dele faz com que ele se vista de judeu. Então ele começa a se vestir com talite, ele começa a usar kippá, ele começa a usar shofar, ele começa a usar menorá, que é de uma outra ideologia religiosa. Então, através de um sincretismo, ele traz para a cultura dele, e aí ele continua cultuando Yeshua, só que agora mais santo, mais puro, passa para as pessoas que estão vendo mais credibilidade, né? Isso, gente, se enxerga, dá dó. Eu vou narrar para vocês, né? Eu observei alguns eventos evangélicos, a moda de se vestir de judeu. Então, pessoal, tem um vídeo, vai iniciar um grande evento evangélico no ginásio. Aí vamos iniciar entrando a pessoa de talite e vamos tocar o shofar. Depois ele sai, aí começa os ministérios de louvor, cantar como sempre fizeram. Aí o cidadão me entra com o talite de cabeça para baixo. Com o talite de cabeça para baixo, toca o shofar, sai e continua a celebração. O que eu quero dizer com isso? Ego. O cidadão, ele nem sabe o que ele está fazendo. O cidadão, ele tem que mostrar para aqueles milhares de pessoas que estamos abrindo o nosso evento de forma sagrada, né? Então, gente, essa formatação está dentro da casa de todo mundo hoje. Por que você precisa se fantasiar para ter um relacionamento pessoal e íntimo com Yeshua? Para quê? Se eu colocar uma camisa branca, uma bermuda e uma havaiana e for na beira de um lago, no pôr do sol, e ir lá elevar meus pensamentos, expandir a minha consciência para entender o universo, entender um relacionamento com Yeshua, receber através da luz e do amor instruções do que fazer, não basta? Não basta? Então, pessoal, precisamos expandir a mente, abrir, né? Obviamente tem outro lado da moeda. Nelson, você tem talite? Nelson, você tem shofar? Tem. Nelson, você usa? Uso. Só que usar um talite, faz uma experiência com você, tá? Faz uma experiência com você. Usa o talite quando ninguém tá vendo, sozinho na mata. Sozinho na mata, sem ninguém ver. Aí você tá usando o talite da forma que deve ser usado, né? Você entende que aquilo é uma proteção, você entende que aquilo ele te reveste para acesso a um portal espiritual, aí você faz da forma correta, sem a utilização do ego,
Por quê? Ninguém está vendo. Agora, espera aí que as pessoas vão entrar em live, vou abrir o culto, vou iniciar o show de adoração. Então vou me vestir com o talite, porque aí as pessoas vendo vão vislumbrar o talite, né? Vão vislumbrar o toque, vão vislumbrar, né? E vão crer naquilo que eu vou dizer. Eu vou passar credibilidade. Eu sou um mensageiro de Yeshua, né? Aí é ego. Aí é ego, né? Aí realmente é o ser divino que está dentro de você para se exteriorizar, revestido pelo ego, e apaga toda a luz, toda a verdade, e tudo aquilo que iria receber de verdadeiro se perde, né? Então, pessoal, expandir a consciência para entender esse propósito. Não estou aqui julgando, nem de alguma forma desrespeitando quem usa talite e quem toca shofar. Não é essa a intenção. Respeito todos, tá? Respeito todos. Cada um cumprindo o seu propósito, cada um usando do jeito que acha que deve usar, tocando do jeito que acha que deve tocar, porque eu não sei o propósito que cada um está cumprindo e de repente através disso ele consegue cumprir um propósito que eu não sei e é divino. Não estou julgando esses, eu estou abrindo um estudo para as pessoas entenderem que tudo que é sagrado, um dia um homem usou de forma errada para ganhar credibilidade das pessoas, para ganhar dinheiro e para elevar o seu ego ao patamar de líder. As pessoas creem em mim, eu tenho poder e autoridade. Isso é ego. Então meu vídeo é para esses aí, né? Você vê aberrações nesse meio, usando o nome de Yeshua, usando símbolos sagrados de diversas ideologias que são sagrados. O que é um símbolo sagrado? Qualquer símbolo que faz o teu Deus, que está dentro de você, falar com você, trazer uma experiência real, genuína, né? Um toque de shofar, acender o menorá, ir num culto, determinado segmento ideológico, participar de uma roda de oração no outro segmento, ir no meio da mata, fazer uma oração com índios, dentro da ideologia dele, não da sua, porque você não vai levar para eles. Você não vai ensiná-los, porque a cultura deles é milenar, você vai aprender com eles, aí é diferente. Aí sim, nós expandindo a consciência, a gente consegue entender o que é o ego religioso, né? O que é você, né? Qual a diferença de você se fantasiar e você não se fantasiar e nu tentar um relacionamento no meio de um lugar onde ninguém te vê, né? Então são máscaras, né? Faces que revestem o ser humano, e a religião é uma bomba, né? Uma bomba. O ego religioso é uma bomba, por isso que a gente está vivendo os dias que a gente está vivendo, né? Muitas máscaras estão caindo, muitos líderes cheios de poder estão precisando exercer agora o seu poder e são impotentes, não conseguem fazer nada, estão sendo desmascarados. Por quê? Não consegue curar ninguém, não consegue fazer nada, não tem poder nenhum. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. O mundo inteiro ora. E a pandemia continua aí, né? Piorando.
questão que está faltando na oração é expandir a consciência, entender a criação, entender o Criador, entender a obra de Yeshua, sair da caixa e ver de fora quem foi Yeshua, quem é ele. Eu posso te dizer o que ele não é. Isso eu posso te dizer, tá? Ele não é Deus que criou o universo, que abriu o Mar Vermelho, que criou os planetas, que criou os anjos, arcanjos, serafins, todas as constelações. Não é ele que criou, né? Isso eu posso te dizer. Ele não vai condenar ninguém à morte. Também não é ele. Esse Jesus que vai condenar quem não confessar o nome dele, não é ele. Tá? Tem um vídeo meu, Os Dois Jesus, você assiste, tá? Não é ele. Ele não vai condenar ninguém à morte, tá? Ele é amor. Ele não é condenação. Ele é coordenador. Ele é mentor. Ele é mestre. Ele é uma divindade. Ele é uma divindade, mas ele não é Deus. Então, em algumas ideologias, as pessoas não sabem a diferença entre divindade e Deus, Criador do universo, o todo, o um, o eu sou, que não tem nome, né? Não foi criado por ninguém. Yeshua foi criado. Essa é a diferença. Então ele não é tudo isso. Ele não é uma pessoa que vai vir nos moldes que os homens contaram, voando com os anjinhos nas nuvens, tocando chofar, e você vai ceiar com ele nas nuvens. Ele não é isso. Não vai acontecer isso da forma que a história humana contou. Acredito sim que ele vai vir, acredito sim que ele vai se relacionar com o ser humano, acredito sim que vai ser no outro plano, acredito sim que vai ter tudo isso lá em cima. Quando você expande a consciência e entende isso de uma outra forma, acredito sim em tudo isso, né? É que a mitologia, a fantasia, a doutrina do medo cristã do século IV, V, período da Inquisição, formatou mecanismos de informações que formatou o que você acha. E você tem medo de tudo hoje. Medo da condenação, né? Não existe condenação humana num universo criado pela criação, pelo Criador. Quem tem uma mente expandida, estudou. Não existe condenação, né? Aí vai lá na mitologia de Adão e Eva, que comeu uma fruta e aquela fruta condenou a raça humana, né? Pessoal, é muito pobre achar isso. É falta de ter uma consciência ampla. É aquela consciência travada que desobedeceu, comeu e condenou todo mundo, né? Não consegue expandir a consciência e entender o cenário, a informação, a mensagem deste fato. É literal. Pegou na mão, aí eu fui conversar com o Rabi, né? Pegou na mão e mordeu, aí caiu a casa para todo mundo. Não dá para conseguir abrir um pouquinho a mente e entender, né? Uma mensagem diferente de condenar uma raça inteira à morte no lago de fogo e enxofre. Não dá para tentar entender uma outra coisa? Então, pessoal, expandir a consciência para entender quem é Yeshua. Quem foi Yeshua? Quem é hoje? Né? É o mestre, é o líder, é aquele que vai trazer o reino da luz, verdade. Tudo isso eu posso dizer que é, né? Que vai mudar
a raça humana vai conseguir trazer uma realidade real. Uma realidade real. Até falar é feio, né? Falar uma realidade real segundo o ponto de vista dele. Porque a realidade que está dentro da cabeça das pessoas a respeito dele é aquela que você viu e ouviu. Sabe? Uma palhinha. Quem formatou isso na sua cabeça? A Igreja do Amor, que no século 12, 13, matou queimado na fogueira qualquer pessoa que ousasse a falar o que eu estou falando agora para você. Eu certamente seria queimado na fogueira como um bruxo. Outro problema que essas pessoas inventaram, quando a gente fala em expansão de consciência, não querendo fugir do tema, gente, estuda um pouquinho o que é um bruxo, o que é a serpente, o que é Satanás, né, que nem existe, né? Um anjo lutando com Deus, gente. Um anjo lutando com Deus, querendo tomar o lugar de Deus. Você consegue expandir a tua mente para entender esse absurdo criador do universo. Veja meu vídeo, eu tenho um vídeo explicando como, dentro de um roteiro de estudo, como Deus possivelmente criou o universo. Eu tenho 2 vídeos, criação, tem um mapinha explicando, aí ele cria um anjo, aí esse anjo vai travar a luta com o criador do universo. E as pessoas acreditam que sim, que juntou lá uma galera e vamos guerrear, vamos tomar o lugar. Gente, é igual uma formiga querer invadir a NASA e matar todo mundo. Não dá pra cair a ficha. Yeshua foi uma divindade, fez tudo o que fez, teve a sua história deturpada, adulterada, mudada por um sistema de governo religioso que está prestes a ruir, impotente diante do vírus. Teve seu rei recentemente em praça pública sozinho, exposto, sem poder fazer nada. Então, galera, tem que expandir a mente para entender Yeshua. Ele está presente, ele está trabalhando, ele está em movimento, ele está tentando trazer um reino de luz para uma terra cheia de ideologias humanas, cheia de ego, cheia de mentira. Eu acho que estão chegando os tempos, todos estão sendo colocados à prova, todos estão sendo expostos. Seja verdadeiro com você. Você recebeu poder e autoridade. Quantas pessoas você curou? Quantas? Número? Nenhuma. Então, é assim, né? Ninguém cura ninguém, né? Agora, quando você procurar expandir a sua mente, quando você poder entender a criação, o poder, Deus que está dentro de você, você acessa chaves, e com essas chaves você consegue curar as pessoas. Essa é uma busca. E você só chega lá por mérito. É sim pelas obras. Não é pela fé cega, não. Só pelas obras, tá? Então, galera, estou deixando esse vídeo aqui para você meditar, refletir. Agora nós vamos entrar num conteúdo de expansão da consciência, fora das ideologias religiosas, para você realmente começar a refletir quem é Yeshua, quem é o Criador, o grande eu sou, quem são sua criação, universo, mundo. E você acessando isso, como eu, buscando, tentando entender, conseguir trazer um pouco de luz para tanta escuridão.
Então, galera, finalizando, a gente vai iniciar agora novos vídeos falando sobre a expansão da consciência, a necessidade da gente buscar o mundo espiritual de uma forma mais séria, de uma forma mais real, segundo a realidade deles, e não utilizando o nosso ego e as informações que a gente recebeu, ok? Então vou estar trazendo alguns estudos referente a esses processos de crescimento espiritual através da expansão da consciência para entender o Criador e sua criação, beleza? Até o próximo vídeo, um grande abraço e bom estudo aí para todos.